Oi, gente. Boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live, né? Mais um episódio da nossa maratona 2020 único. É um momento que a gente tem desfrutado de coisas boas, né? Entendido algumas coisas da parte de Deus pra gente. E a gente quer continuar esse trabalho com vocês. É muito legal os feedbacks que a gente tem recebido, a gente tem ficado muito feliz, né? De poder compreender, de poder ajudar. Algumas pessoas têm mandado mensagem anônima, né, no direct pra gente. Então fique à vontade para perguntar, para mandar sua mensagem, tá? A gente vem de uma série de lives, né? E a gente começou falando sobre liberdade, não é mesmo? E aí a gente falou dentro da liberdade de como você é livre para fazer as coisas, para tomar suas decisões. Aí dentro de liberdade a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, a necessidade da gente mergulhar para dentro da gente, porque quando a gente mergulha para dentro de nós mesmos, é ali que a gente encontra o nosso Criador, e o nosso Criador é verdadeiramente quem nos fez livre. Então, se a gente quer viver com liberdade, a gente precisa dar esse mergulho para dentro da gente, né, do autoconhecimento. Falamos um pouquinho sobre alienação, né, sobre as coisas que a gente entende, acredita, as verdades que muitas vezes são impostas para nós e a gente acredita, e o nosso cérebro, né, como ele poupa energia, ele poupa esforço, tudo que a gente vai acreditando, ele vai colocando como sendo verdade, né? E aí, se ele entende aquilo como uma verdade, ele não vai querer pensar de uma outra forma. Então a gente acaba tendo as mesmas ações, as mesmas atitudes e os mesmos resultados, porque a gente não muda isso. E por fim, na última live, a gente conversou um pouquinho sobre o medo, né? E aí deu até bastante repercussão a história do medo, né? De ter medo. Se alguma dessas coisas você não viu, você ficou com dúvida, as lives estão salvas tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Michela, né? O meu, @GomesMárcio, para quem está no Instagram da Michela, para quem está no Instagram da Michela, vocês entenderam, né? O meu é @GomesMárcio, da Michela, @MichelaTeste. Então, as lives estão salvas lá, você pode resgatar, dar uma, né, ver, entender um pouquinho mais, e aí, se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa, a gente vai conversando, né? E aí, o que a gente tem para hoje, né? Nossa maratona 2020 único, ela continua. Se você quer fazer um 2021 único, de uma forma como você nunca fez, né, ter resultados novos, fugir de algumas coisas, você precisa entender sobre você. E a primeira coisa que você precisa entender, uma das coisas, né, que você precisa entender, é sobre a pseudo-incapacidade que você diz que tem, ou que você sente que tem, ou que você acha que tem. Porque muitas vezes a gente não fala, né, não expressa, a gente tem vergonha, eu não vou falar isso não vou admitir isso não. Mas a gente sente algumas incapacidades, algumas pseudo-incapacidades. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Antes da gente entrar de fato, eu queria pedir a você que já está aí na live, que você encaminhe essa live para alguém. É só clicar aí embaixo, tem um aviãozinho, assim, uma pipa, você encaminha e depois encaminha para os seus contatos. Porque certamente, assim, nosso papel é aqui abençoar vocês com aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem conhecido. Então, se vocês puderem fazer isso com outras pessoas também, será bênção na vida delas. Eu vou fazer o meu aqui, Michela já estava fazendo o dela aqui, e aí enquanto isso vocês façam. Boa noite, Marilene, beijo querida. Andréia, bom te ver aí, comunidade de Fé. Vamos convidar uma galera, esse horário tá concorrido, mas vamos dar uma passadinha, né, gente? Vamos lá, então. Por que as pessoas se julgam incapazes? Por que elas não conseguem as coisas que elas desejam, né? Muitas vezes a gente se sente incapaz, sem condições de viver o que a gente sonha. O que nos impede de ser quem nascemos para ser? São os nossos bloqueios emocionais. Então a gente já falou um pouco de bloqueio emocional, mas a gente vai falar mais um pouquinho hoje. As capacidades que a gente tem, as capacidades que Deus deu para cada um, já estão em nós, estão instaladas. Só que elas ficam escondidas, camufladas atrás dos bloqueios emocionais. Eles não deixam a gente sentir, viver isso na vida da gente. Por isso que é importante
a gente se conhecer, ter o autoconhecimento, voltar para dentro de si e se conhecer, se entender, para poder identificar o que impede a gente de ser quem a gente nasceu para ser. Tá? O bloqueio emocional. Gente, só uma coisa, se tiver perguntas, vocês podem ir fazendo, que a gente vai dando uma olhada aqui, tá bom? Se a gente não estiver vendo a pergunta, vocês perguntam de novo, por favor. O bloqueio emocional, ele é um evento negativo que eu tive, geralmente na infância, mas também pode ser na adolescência e na vida adulta, um evento negativo que eu senti como negativo e junto dele veio uma emoção muito forte. Então, não existe um bloqueio emocional sem uma emoção forte, por isso que é emocional. Então, o que acontece? Eu vivi aquele evento negativo, eu senti como negativo, veio uma emoção muito forte, também negativa, né? Um sentimento de abandono, rejeição, humilhação, alguma coisa nesse sentido, e aquilo se junta. Aquilo ali vai formar uma marca no meu subconsciente, e toda vez que eu tiver que passar por uma situação que me lembre aquela situação anterior, ou tomar alguma decisão, eu vou me remeter, o meu subconsciente vai direto buscar lá dentro da memória o que eu já vivenciei em relação àquilo. E aí ele vai ter respostas, ele vai me trazer um comportamento que me faça evitar aquilo que eu já vivenciei. Vai ficar mais claro mais pra frente, à medida que a gente for falando. Pode falar, Márcio. Então fica claro que as incapacidades que a gente diz ou acha ou sente que tem, elas estão sempre escondidas atrás de bloqueios. Então, na verdade, a gente não tem incapacidades, a gente tem bloqueios emocionais que nos impedem de fazer determinadas coisas, né? Bloqueios e crenças limitantes também, né? Que a gente vai falar um pouquinho, que acabam nos impedindo de fazer algumas coisas. E aí, só para resgatar um pouquinho do que a gente conversou na live passada, né? A gente comentou sobre o funcionamento do cérebro, né? Que a gente tem 3 partes do cérebro que trabalham nesse sentido. E aqui na questão dos bloqueios, das incapacidades, eles funcionam da mesma forma. Como você teve um evento lá atrás, né, com uma emoção muito forte, na hora que você se depara com uma situação, vai lá no sistema límbico buscar qual é o registro que tem daquilo. E aí ele vai dizer assim, opa, lá a gente teve um problema, lá a gente teve uma humilhação, a gente teve uma emoção forte, um negócio que foi entendido como ruim. E aí as suas ações vão ser baseadas naquilo. Agora, lembrando, gente, muito importante, tudo isso é no nível inconsciente, tá? Muitas vezes você passou por um evento, e aí a gente vai dar alguns exemplos agora aqui, mas você passou por um evento e você fala assim, não, mas não me senti humilhado, não me senti rejeitado, não me senti, enfim, ou qualquer outra coisa. Mas é no nível inconsciente. O seu inconsciente, o seu cérebro entendeu daquela forma e aí ele criou aqueles registros que Michela falou. Então a gente vai falar aqui dos principais, né, os bloqueios emocionais mais comuns. Só um pouquinho, Márcio. Boa noite, pessoal. Paulinha, Érica, Sônia. Quem eu tô vendo aqui, tá, gente? Alguma Rafa. Cida, um beijo, querida, aniversariou. Rafa, Fuscaldi, Dritraba, Átila, Vaguinho. Muito bom. Então vamos lá. Quais são os principais bloqueios, né, os bloqueios mais comuns que a gente encontra? O primeiro deles, né, que é a base, é o bloqueio de autoimagem. Ou seja, é como você se vê, como você se entende, né? E a autoimagem, você já passou assim, por várias situações que te bloquearam, né? Vários eventos, desde a sua infância, adolescência, muitas vezes até lá no útero ainda, né, que tem isso também. E aí, inconscientemente, você foi construindo uma imagem de você, né, uma autoimagem, e essa autoimagem ela foi sendo direcionada para incapacidade. Ou seja, você vai se vendo como incapaz de fazer, de conquistar. Então, frases muito comuns. Eu não consigo tal coisa, isso não é para mim, eu não sei fazer, eu nunca vou conseguir. Então, muitas vezes não é a frase expressada verbalmente, mas é um sentimento. E isso faz toda a diferença, tá? Enfim, a gente tem essas questões que são geradas dentro de nós e a gente também tem influências que vêm de fora, que acabam construindo a imagem, a nossa autoimagem. Então, muitas vezes, essas coisas que vêm de fora,
elas são vindas dos pais, de professores, de pessoas que você se relacionam, de colegas, de amigos, né? E também tem as crenças limitantes. Vamos entender isso. Se você está numa família que é comum, e aqui não é uma questão de julgamento, nada disso, tá, gente? Mas é comum a pessoa falar assim, ah, você é burro. Não é burro. O seu cérebro vai entender, seu ouvido vai ouvir e vai registrar essa mensagem. Então, futuramente, qual é o caminho mais curto, o caminho que não se gasta energia? Eu sou burro. Então, isso vai justificar. Qualquer coisa que você for fazer, eu não consigo fazer porque eu sou burro. Parece uma questão boba, mas é exatamente assim que o nosso cérebro funciona. E é por isso que a gente age e reage dessa forma, né? Tem que também as questões né, isso não é para você, isso não é coisa da nossa família, você nunca vai ser ninguém na vida. Às vezes no momento de raiva as pessoas falam, né, e usam isso de uma maneira muito comum. E também tem as crenças limitantes, né? Vou dar um exemplo aqui, já atropelando lá na frente, uma coisa que a gente vai falar, mas de um outro bloqueio. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, você ter dinheiro, você ter posses, quem tem dinheiro, vamos melhorar isso assim, quem tem dinheiro é corrupto, ou é desonesto, ou é uma pessoa sem coração. Não necessariamente, né? Não é isso que forma o caráter de alguém. O caráter de alguém é formado dentro. Não são as coisas que nós temos, mas quem nós somos, que é o nosso caráter, né? Então, por tanto ouvir isso, a gente acaba achando que o dinheiro é uma coisa ruim. Então, a gente acaba não querendo ter o dinheiro. E aí, não querer ter o dinheiro faz com que a gente tenha dificuldade no nosso trabalho, tenha dificuldade de network, enfim. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que tem uma parte muito específica disso. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção para vocês em relação a isso. Todos nós somos capazes. Todos nós. Só que a gente não tem habilidade para fazer todas as coisas. Nós temos habilidades diferentes. Então, quando você observa alguém falando bem em público, e você fala assim, mas essa incapacidade eu tenho, porque eu não sei falar bem em público. Mas você sabe fazer outra coisa muito bem, que quem sabe falar em público não sabe. Então, a gente tem habilidades diferentes. E o fato de termos habilidades diferentes não justifica uma incapacidade. Nós somos capazes porque nós somos feitos capazes. Dentro do nosso propósito, dentro da nossa missão, nós somos capazes. É importante que isso fique bem claro. Um outro bloqueio emocional muito forte chama-se necessidade de aprovação. E o que é necessidade de aprovação? Geralmente, isso vem de pessoas que foram criadas ou viveram com outras pessoas autoritárias. Algumas vezes essa pessoa era até agressiva, mas subordinou você. Autoritária emocionalmente, ou às vezes pode ser na expressão mesmo, tá? Mas por um excesso de zelo, um excesso de cuidado, pode ser porque não era uma pessoa insegura, pode ser por vários motivos. Porque era uma pessoa autoritária. Porque era uma pessoa autoritária mesmo. Então essa pessoa, você conviveu com ela e essa pessoa ela te subordinou, porque ela exercia autoridade sobre você. Então ela te colocou debaixo dessa autoridade dela. Veja bem, só um pouquinho. Não é aquela autoridade de pai e mãe normal, comum. Óbvio que filho obedece pai e mãe. Mas é uma autoridade abusiva, sabe? Quando a pessoa realmente ela é autoritária. Não é autoridade, é autoritária mesmo, tá, gente? Só pra ficar isso claro. Nem sempre é o pai e mãe. Sim. Pode ser uma outra pessoa, um tio, um avô, um professor, tá? Eu tô vendo aqui que a Érica botou assim, Se vocês forem se identificando com algum bloqueio, coloca assim pra gente ver e pra gente tiver pergunta, a gente responde também. Exato. Vamos lá. Então, geralmente há essa subordinação a alguém, né, que tem essa atitude de autoritarismo, né? Então, o que isso gera na nossa mente? Inconscientemente, a gente vai querer a aprovação das pessoas, né, para fazer qualquer coisa. Qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer fala, qualquer coisa, a gente vai sempre depender da aprovação. Por isso, da necessidade de aprovação, né? E por conta disso, você acaba se submetendo a pessoas, muitas vezes, para se sentir aceito, para se sentir amado, para se sentir querido, para se sentir valorizado. Você precisa que alguém te aprove, alguém concorde com você, alguém te dê valor. Então você vive sempre na dependência de que alguém faça isso. No momento que alguém não faz isso, você não se sente acolhido, ou quando você é corrigido, quando você é criticado, você sofre muito, né? Fica muito frustrado.
fica sempre dependente de alguém te elogiar, alguém te acolher, alguém fazer isso. E qual o ponto de atenção em relação a isso? Ninguém consegue agradar todo mundo. Você já deve ter ouvido, até mesmo falado a frase, né? Mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. O que é uma verdade, né? Não agradou mesmo e não vai agradar, e você também não vai agradar. Enquanto você viver na necessidade de aprovação, que é um bloqueio, enquanto você viver tentando agradar as outras pessoas, você nunca vai se agradar. Você nunca vai ter a sua autoimagem positiva. Você nunca vai conseguir mergulhar para dentro de você. Você não tem um autoconhecimento. Você tem sempre um conhecimento do outro, querendo o tempo inteiro agradar o outro. Vamos continuando aqui. Então, agora tem o bloqueio de... Então, a gente já falou da autoimagem e da necessidade de aprovação. Outro muito importante, um dos bloqueios raiz que a gente chama, bloqueio de aprendizagem. Então, é quando a criança passou por situações em que ela foi privada de ser uma pessoa criativa, de ser ousado, de se expressar. A gente vê isso, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer com o filho da gente também, né? Você chega cansado do trabalho, o filho vem e mostra: olha que desenho bonito que eu fiz, mamãe. Ah, agora não. Você quer? Tá, lindo. Despreza a criatividade da criança. Você pode ter passado por uma professora que era muito rude, que repreendeu você no momento que você se expressou, ou então pais que ignoraram, como eu falei, colegas que ficaram zoando, você pode ter sofrido bullying na escola. Então, na escola é muito comum isso. Então, essa questão da aprendizagem, esse bloqueio de aprendizagem, está sempre ligado a essa frustração e uma repressão de algo que você tentou se expressar e não foi bem visto, não foi bem recebido. Então, aquilo foi rechaçado e aquilo fica uma marca no seu subconsciente de que não posso me expressar, não posso colocar para fora aquilo que eu sou, que eu sei, porque isso não agrada, porque isso não faz bem, as pessoas não me amam por causa disso. Às vezes coisas simples, né? Você deu uma resposta na sala de aula, ou você não tinha uma resposta e alguém riu de você, pronto, aquilo já pode ter sido estupim para poder te bloquear. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Tem uma fala da Érica ali. Érica. Dificuldade de falar em público, tratando, mas tem. Isso aí, dificuldade de falar em público. Então, a dificuldade de falar em público, ela está ligada à autoimagem e pode estar ligada a esse bloqueio de aprendizagem também, tá, Érica? Aí tem que ver cada caso, é um caso, tá, gente? A gente fala assim, no geralzão, mas tem as especificidades de cada um, né? Porque nós somos únicos, as vivências de cada um de nós é diferente do outro, mas é tipo um bloqueio geral, assim, que todo mundo pode passar por ele e pode desenvolver. Um outro bloqueio muito forte, que é muito comum, é o bloqueio de escassez. Então, é aquela pessoa, você, que não prospera na vida, você que até ajuda pessoas a prosperarem, mas você não sai do lugar, você não cresce. Ou então você vive com medo de perder aquilo que você já tem, você tem medo de perder, você não olha para frente, não avança, você busca só estabilidade, você não desfruta aquilo que você tem, que Deus te proporcionou, você não desfruta porque você tem medo de perder, isso tudo é escassez. Então, na escassez, existe bloqueio que foi feito lá quando você era criança ou adolescente é muito comum. Alguma coisa que você vivenciou, em geral, muitas vezes com o pai, que trouxe esse bloqueio para você de escassez. Então, não está vindo um exemplo agora? Tem vários. Por exemplo, você pode ter visto alguém da sua família, o seu pai, quebrar, por exemplo. Foi a falência, e aí isso gera um bloqueio e você já entende que aquilo não é para você. Um outro exemplo, você sempre queria alguma coisa e a pessoa falava para você assim: ah, não tem dinheiro não, não tem dinheiro não, não tem dinheiro não, nunca tem dinheiro. E aí você acha que não é. E assim, aí você vai falar assim: não, Márcio, mas realmente não tinha dinheiro. Não tinha, mas você pode falar de outro jeito, você pode contornar a situação, você não precisa botar esse peso na criança e instalar esses drives mentais na criança, de que nunca tem dinheiro, de que nunca dá, nunca pode, entende? E não é uma questão só do fato de dizer para a criança. Olha o que a gente está falando o tempo inteiro. É a forma como o nosso cérebro se comporta em relação a essas coisas. Então, se a criança ouvir o tempo inteiro: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, o que o cérebro dela entende? Que não tem dinheiro.
Então ela nunca vai ter dinheiro. Ela vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de guardar, de poupar. Vai ser uma pessoa que tem dificuldade de se manter no emprego ou de conseguir um emprego, porque inconscientemente, se eu conseguir um emprego, eu vou ter um dinheiro. Ou até tenho dinheiro, mas gasta tudo, vaza o dinheiro, não sabe para onde vai o dinheiro. Tem essas pessoas que não sabem para onde vai o dinheiro? É também escassez, pode ser escassez. Exato. Existem também outros bloqueios que impedem você de viver bem. Tem vários. Mas cada pessoa vivencia isso de uma maneira própria, né? São as individualidades. Então, e também tem vários fatores que determinam os bloqueios. Então, por exemplo, eu posso ter sido bloqueada numa apresentação de escola, por exemplo, que eu gaguejei, eu falei errado, e aquilo pode ter vindo como evento negativo para mim e criou um bloqueio em mim, inconsciente. Agora, para você que está aí, pode não ter, passar por isso pode não ter sido nada, você pode ter morrido de rir também com todo mundo e foi tudo bem. Assim como algo que bloqueou você, pode não ter me bloqueado se eu tivesse vivenciado da mesma forma, porque nós somos diferentes. Então nós já fomos gerados numa família diferente, a gente cresceu numa gestação com a mãe diferente, com vivências diferentes, e foi criado diferente. Então cada um tem a sua especificidade, não é assim que eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma coisa que a gente tem que estudar o caso para saber exatamente onde que você está e como isso pode ser superado. Em geral, gente, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, começa a buscar no subconsciente respostas, né? Começa a se fazer perguntas e encontrar respostas dentro da gente, o subconsciente ele começa a liberar umas memórias que antes você não tinha. É muito legal isso. Então ele começa a entregar o ouro, assim, entende? Aí você vai cada vez mergulhando mais, identificando e consertando as coisas que não estão legais. Pergunta, gente, nenhuma perguntinha. Eu não vi nenhuma pergunta, você viu? Não, por enquanto não. Como que tá aí? Vocês estão ouvindo a gente? Tá tudo bem? Tá ficando claro? Os exemplos estão claros, estão conseguindo entender? Então, uma coisa importante da gente observar é o seguinte: a gente falou aqui de alguns bloqueios, né? Que aí esses bloqueios eles geram essa pseudo-incapacidade, né? Que a gente estava falando, porque todos nós temos capacidades e capacidades diferentes, habilidades diferentes. Então, aquilo que a Michela falou é na individualidade, né? As pessoas têm dificuldades diferentes porque têm histórias diferentes. Então a gente precisa esmiuçar um pouquinho. A gente tem uma mentoria que a gente trabalha isso. Nessa mentoria a gente vai trabalhar um pouquinho um processo, né? Que a gente vai conhecendo, vai futucando, sabe um ninho de passarinho? Você vai futucando e acha o ovo lá no final. Então a gente vai futucando, vai ajudando você a identificar, né? A resgatar essa história, vai ajudando você a futucar. E aí a gente passa por esse processo do desbloqueio, né? Depois o processo de ressignificação, para que essas coisas passem no cérebro, tá? Tudo isso, gente, tudo isso de maneira muito consciente, tá? Não tem nada inconsciente aqui, nada místico, hipnose, nada disso. Não tô falando de você, da sua história de vida, tá? Então, de maneira muito consciente, você vai lembrando isso, vai lembrando dessas coisas, né? O seu próprio cérebro vai trazendo essa memória e vai identificando também quais foram os sentimentos relacionados a isso. Porque lembra que a gente falou lá no início? Sempre tem um sentimento muito forte, uma carga emocional muito forte. Então, a gente vai fazendo esse processo esse processo de identificação, esse processo de desbloqueio dessas emoções, né? Porque são bloqueios, então a gente tem que desbloquear, né? E aí a gente usa umas ferramentas, tem ferramentas para isso que a gente vai aprofundando, né? E aí vai ressignificando esses bloqueios. Então o seu cérebro vai passar a entender de uma outra forma esses eventos. Então, se você antigamente, depois de passar por esse processo, né? Se você tinha um bloqueio de necessidade de aprovação, o seu cérebro vai entender quem é você, vai entender a sua capacidade, vai entender que você precisa agradar, de aprovação do seu Criador e de ninguém mais, né? Se você está satisfeito, então a gente vai tomando uma independência das nossas vidas. E quando a gente resgata o tema da nossa maratona, que é 2020 único, você só consegue se fazer único se você sair dessas prisões, né? Desses bloqueios, dessas travas que prendem a sua vida. Então, para isso, precisa mergulhar nesse processo,
fazer esses desbloqueios, porque aí as suas pseudos incapacidades, elas ficarão em escanteio. Você fala, não, realmente, isso aqui era só um bloqueio que eu tinha. Eu tenho capacidade de fazer isso. E do seu jeito. Não é do jeito que todo mundo faz, não é uma receita de bolo, é do seu jeito. Porque senão a gente chegaria aqui e daria uma receita de bolo. Eu gostaria muito dessa receita de bolo para resolver todos os problemas. Mas não existe. Então, não, e mesmo assim, é algo que cada um tem que fazer o seu trabalho. Não é uma mágica, a gente busca mágicas, né? Coisas assim, estalo o dedo, li aquele livro, resolvi. Não, a gente mostra o caminho, né? O passo a passo para você trilhar e resolver as suas demandas. Cada um resolve a sua. E aí, a gente que está entregando, a gente está lá no 100% para fazer essa entrega. Agora, quem está recebendo também tem que dar o seu 100%, porque senão não alcança o que é desejado. Então, é um processo, tem começo, meio e fim, e depois começa um novo processo e assim vai, mas depende muito de cada um, da coragem de se envolver, da vontade de mudar, de ter algo novo. Isso tudo depende de cada um. Não é algo que a gente faça mágica, não. A gente tem o caminho, as ferramentas, porque nós já passamos por isso. Então a gente pode falar para vocês como que é, mas não é nada mágico, nem, né, mágico mesmo. Não Sim, é. E até porque as nossas vidas elas vão mudando também. A partir do momento que a gente vai desbloqueando, a gente vai entendendo coisas novas e vai buscando coisas novas. Então nesse processo pode ser que você descubra um outro bloqueio, pode ser que você descubra a necessidade de desenvolver uma habilidade que você tinha e estava adormecida, né? Porque aí a gente vai tendo novos objetivos, novos sonhos, né? Projetando novas coisas, se conhecendo cada vez mais, descobrindo mais coisas dentro de nós. Então quanto mais a gente mergulha para dentro, mais profundo a gente pode ir. Depois que a gente está lá dentro, mais profundo a gente pode ir. Então por isso é um processo. A gente costuma fazer sempre uma analogia de que a gente quer sempre comer o fruto da árvore, que é o desfrutar, né? O melhor da árvore ali é o fruto que ela dá. Mas se a gente não cuidar do processo de plantar, de regar, de podar, né? De dar toda a atenção para aquela árvore, a gente nunca vai desfrutar dela. Então é um processo realmente, né? A Érica está falando uma coisa aqui. As pessoas que têm o bloqueio de autoafirmação pode esperar muito pode esperar muito do outro. Érica, autoafirmação ou autoimagem? Foi necessidade de aprovação. Não sei que se ela misturou os dois ali. Mas existem pessoas que têm essa necessidade de esperar do outro. Espera que o outro aprove. Cria muitas... Sim, cria expectativas. Na verdade, tem gente que faz tudo na vida esperando a resposta do outro, esperando uma aprovação do outro, esperando um conforto, um carinho do outro. Não faz por si próprio. Lembra que a gente, não sei se você estava na primeira live, acho que estava, a gente falou sobre alienação. Então, às vezes a pessoa está tão alienada que ela nem enxerga ela própria, ela enxerga só o outro. E aí os bloqueios que fazem isso, né? Tampando a sua visão para você saber quem você é, porque se você sabe quem você é, você está desalienado, por mais que você queira que alguém te aceite, que alguém te ame, você vai saber quem você é. Então, bom, se a pessoa não me quer, não me aceita, paciência, vou seguir a minha vida. Entendeu? Ela falou ali que é necessidade mesmo de aprovação. Necessidade de aprovação. Você sempre espera do outro, mas se o outro não dá aquilo que você quer, que você espera dele, você acaba se sentindo mal, se sentindo frustrada, você acaba não se valorizando, a sua autoimagem vai lá embaixo. Agora, como que uma pessoa que precisa da aprovação do outro pode ser livre? Pode viver a vida dela? Nunca. Jamais vai viver a vida dela. Tem gente que vai morrer sem ter vivido a própria vida, porque está sempre esperando do outro. E não tem, né, gente? Não tem ninguém que agrade todo mundo, muito menos nós. É só a gente falar, né? A minha vida, se é minha, não é de ninguém. Isso não quer dizer que a gente viva isolado, né? Numa caverna, no iglu, lá isolado, não depende de ninguém, não é nada disso. Mas é o nosso sentimento, são as nossas emoções submetidas a alguém. E aí a gente se torna dependente dessa resposta para que a gente tenha a nossa vida, para que a gente conquiste as nossas coisas, para que a gente construa as nossas coisas. E aí tá errado, porque eu sempre vou depender do outro. Na hora que o outro não me der, eu não toco a minha vida. E é triste, né, gente? É triste viver assim, porque nada que você faça, por mais que você se esforce, se mate de fazer, você nunca vai conseguir agradar totalmente alguém. Nem parceiro,
nem o filho, nem o pai, nem a mãe, nem o chefe, nunca vai conseguir. Então é triste, é sofrido isso, é muito sofrido. E é uma busca incessante. Muita coisa também é inconsciente, a pessoa não faz, vou agradar fulano para ser amada por ele, para ser bem-quista por ele. Não, faz no automático já, inconsciente, entende? Já foi um aprendizado que a pessoa teve lá, inconsciente, desde pequeno, que tem que fazer daquele jeito. E aí vai repetindo isso na vida, em todos os relacionamentos. É isso, pessoal. É muito difícil ter que conviver com alguém assim. Verdade, a Érica está falando que é muito triste e difícil ter que conviver com alguém assim. Acho que o mais difícil do que conviver com alguém assim, Érica, é a gente ser assim, né? Então, por isso essa necessidade que a gente tem de se autoconhecer, para entender o que é que trava a gente, né? O que é que bloqueia a gente. Pessoal, qualquer dúvida mais, qualquer questão, nós estamos disponíveis, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, né? Essa live vai ficar salva lá no nosso feed, no Instagram. Então, vai lá, comenta lá, coloca assim, o que você aprendeu disso? O que te chamou a atenção? Isso é importante pra gente, porque baliza a gente para poder preparar os próximos conteúdos, para dizer o que tá chamando a atenção de vocês. Então comenta lá, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. O que chamou mais a atenção de vocês nessa conversa que a gente teve? O que despertou? Qual foi a chave? Qual foi a luz que acendeu aí? Né? Na próxima live, a gente está dando spoiler toda a live, vamos dar essa também, né? A próxima, a gente vai conversar, é uma pergunta, né? E aí eu já vou deixar essa pergunta para que você reflita, né? Até a gente chegar lá para conversar, né? A gente está falando de 2021 único, né? De criar as nossas coisas, de ter os nossos propósitos, de construir a nossa vida. A pergunta é, será que você merece a vida que você quer ter? Fica no ar aí a pergunta. Esse é o tema da nossa próxima live. Tem uma fala ali da Marilene, né? Dependente de aprovação, triste mesmo, isso chamou atenção. Beijos, beijos, Marilene. É difícil. Comenta lá depois, Marilene, pra gente, que aí fica o registro lá, né? Ludmila, tô te vendo, Ludmila. Obrigado. Gente, então é isso. Provavelmente depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai liberar outra live. E se vocês tiverem perguntas, podem mandar pra gente, que a gente vai tentando responder o que... Tentando não, vai respondendo o que tiver ao nosso alcance, tá bom? Exato. Muito obrigada por vocês terem estado aqui. A gente sabe que esse horário é um horário bem concorrido aí no Instagram, mas estamos juntos, gente. Um beijo pra vocês, obrigada. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Vocês vençam as limitações e entendam que só existem pseudo-incapacidades. Vocês são muito capazes. O Criador fez vocês capazes. Um beijo, fiquem com Deus.